Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais controvertidos e que depõe muito, segundo alguns, contra a validade da astrologia. É o assunto de pessoas que nascem na mesma hora e que têm destinos diferentes, como os gêmeos. A gente observa que essas pessoas que têm a mesma carta geralmente são bem diferentes e têm um destino diferente. Os astrólogos se defendem e dizem que podem haver diferenças na hora do nascimento de até 7 minutos e isso trazer uma mudança na posição do ascendente no parto de crianças gêmeas. Outros astrólogos buscam explicações que são, assim, muito minuciosas. Por exemplo, eles falam que a gente tem que levar em consideração as dodecatemórias, ou dodecatemorias, e que são a divisão de um signo em 12 partes. Então, dependendo do horário que a pessoa nasceu, se fizer minutinhos, ela pode cair numa outra dodecatemória. E isso mudaria o jeito da pessoa. Outros ainda, querendo ser mais minuciosos, falam na monomoria, que segundo a qual cada grau do zodíaco, 360 graus, seriam regidos por um planeta diferente. Nesse caso, 1 grau de diferença poderia ocasionar diferenças entre duas crianças. Ocorre que, frequentemente, pelo menos nos dias de hoje, as crianças nascem exatamente na mesma hora. Ou porque é uma cesariana, ou porque as coisas estão mais cientificamente elaboradas na hora do parto. Eu acho que a dodecatemoria ou a monomoria poderia justificar, mas é um pouco forçado. Bem, eu explico o que eu penso, tá? Utilizamos uma data-chave para fazer qualquer mapa do nascimento, seja qualquer mapa de uma pessoa. Seja o nascimento de uma criança, seja a independência de um país. Mas aquele momento é o resultado de outros, e especialmente dos fatos que levaram àquele desfecho. Por exemplo, a criança existia antes do nascimento, assim como um país, como o Brasil, por exemplo, existia antes da independência. Tá? Mas nós pegamos um momento-chave e fazemos uma carta. Por exemplo, às vezes a gente vê pessoas que estiveram mortas por, tipo, 15 minutos. No Netflix tem até um caso de uma moça que ficou morta por mais tempo e voltou. E, quer dizer, não seria um segundo nascimento? Quer dizer, esse mapa ela mudou muito depois disso. Quer dizer, essa mudança não poderia ser consequência de um renascimento. A gente não diz, nossa, fulano renasceu. Quer dizer, se poderia fazer também um mapa desse momento, se é que a pessoa chegou a morrer. Bem, a criança existia desde que ela foi gerada. Mas, até os nossos dias, é muito difícil delimitar o momento exato da concepção, o que seria uma data-chave, concordam? Mas é impossível de obter. Agora, pensem nos gêmeos, que viveram os primeiros 9 meses dentro do útero. Se a gente acredita que fatores externos modificam o destino de uma pessoa, tal como uma pessoa que tem o mesmo mapa
que outra, mas nasceu na favela e a outra nasceu filha do rei, eles têm destinos diferentes, embora tenham a mesma carta. Então, existem muitas outras coisas que interferem na maneira de ser das pessoas. Então, isso é uma coisa que é, assim, bem sensata de se pensar. Então, imagina 2 gêmeos que estão dentro do útero da mãe durante 9 meses, num espaço que vai se tornando cada vez menor conforme eles crescem. Nesse momento em que o espaço se torna menor, por puro efeito do destino, um deles tem a chance de ficar melhor acomodado lá dentro, ou porque a mãe dormia de um lado, que o favoreceu, e não favoreceu o outro, ou por qualquer outra razão que possa ter acontecido, até externa ou interna. Quantas coisas mais a gente poderia dizer sobre o que ocorre lá dentro que faz com que um dos gêmeos se torne dominante e o outro não. Talvez um médico poderia apontar mais coisas que ocorrem dentro do útero. Bem, além disso, os gêmeos podem ter uma bagagem genética diferente e serem como irmãos e não como, vamos dizer, univitelinos. Mas aqui nós estamos falando mais ainda dos univitelinos, tá? Porque eu quero ser bem drástica no que eu estou afirmando. Como nós nos referimos, então, aos univitelinos, pode suceder uma infinidade de coisas. A influência do meio intrauterino, as primeiras relações entre as 2 crianças dentro do útero. Talvez isso comece a moldar os seres que vão nascer no mesmo momento. Mas eles já combinaram alguma coisa entre si. Não como nós combinamos com alguém que nós conhecemos. Olha, você me telefona às tantas horas. É uma maneira primitiva e sensorial de se posicionar. E que é um feeling, é uma intuição que pode existir desde que a vida existe. Essas coisas não invalidam que o mapa natal tenha muita validade. Cartas astrais muito parecidas podem pertencer ao gênio ou ao louco. Nós não sabemos exatamente a razão disso. A astrologia olha o céu através de olhos humanos. E acho que a gente não deve buscar artifícios para explicar que a astrologia está sempre corretíssima. Porque nós temos essa limitação no saber. A vida e a diferença entre as pessoas é, na maior parte, um mistério. Até onde a vontade pode influir no destino, nós não sabemos, mas ela pode. Sobre o destino, eu falo bastante num livro meu, chamado Os Lotes e Outros Assuntos. Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo. O mito atribui às moiras, que são entidades meio soturnas, que moldam o destino. É um mito. Mas você vê que o mito vem do inconsciente coletivo. Uma fabrica, outra tece e a outra corta. Elas são o mistério que conduz o fio da vida do início até o fim, de todos os indivíduos.
Em suma, nós não temos todas as explicações. E as partes árabes, que estão nesses os lotes e outros assuntos, são baseadas nessa parte, vamos dizer, mais esotérica da astrologia. E alguns lotes são absolutos, tais como a parte da fortuna e a parte do espírito. E se baseiam, basicamente, a explicação deles funcionarem tem a ver com essas moiras. Enfim, nós somos rodeados pelo mistério. A última palavra, gente, sobre o cosmos ou a vida na Terra, nós não temos. Essa última palavra não pertence à humanidade. Tá? Então, com isso, eu termino essa pequena explanação sobre o meu ponto de vista sobre os gêmeos e por que eles podem ser diferentes e por que a astrologia, sim, funciona para ler o mapa natal, assim como se nós tivéssemos o mapa da concepção, também funcionaria. Tá?